predestinação ou onisciência de Deus? Será que existe predestinação? Mas existe a onisciência de Deus, não existe predestinação. Deus conhece o futuro e revela as coisas antes de acontecer. Quando uma pessoa nasce, o soberano e eterno Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, já sabe se aquela pessoa vai ser salva ou perdida. Não precisa dela fazer nada, nem nascer não precisa. Deus já sabe o destino daquela pessoa. O Senhor Jesus só pode reconhecer o futuro se o Pai revelar para ele. O Senhor Jesus é o Filho de Deus, gerado e nascido de Deus. Ele só conhece o futuro se o Pai revelar para ele. O Senhor Jesus não sabe nem o dia nem a hora da sua volta, mas Deus, o Pai, é onisciente. Lá, o Senhor Jesus lá diz assim, Hebreus 1,14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Falando dos anjos, porque Deus envia os anjos para o serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Aqueles que não hão de herdar a salvação, Deus não envia seus anjos para serviço deles, mas só dos que vão herdar a salvação. Que gloriosíssima promessa de Deus para Deus envia seus anjos ministradores para trabalhar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas então, por isso a pessoa vai dizer, porque Deus predestinou esse para ser salvo, por isso que ele envia os anjos para servir essas pessoas. Não. Deus conhece, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe que se aquele menino, aquela criança que ainda vai nascer, vai servir a ele e vai ser salva. As pessoas que acreditam na doutrina da predestinação diz que Deus predestinou as pessoas para serem salvas, por isso ele manda anjo, mas não é verdade. É que Deus é onisciente e conhece o fim desde o começo. Deus já sabe quem vai ser salvo. Ele sabe até os números dos que são a quantidade. Lá fala lá que dos 144 mil, que é uma classe de salvos, que não é só 144 mil, mas os que vão ser salvos crendo na tríplice mensagem angélica. Ele sabe até quantos serão. Serão 144 mil. E sabe também de que vai haver uma grande multidão, inumeráveis. Nós não sabemos os números, mas Deus sabe, ele é onisciente. E vai mais, Deus conhece até os fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Até a quantidade de fios de cabelo que tem na nossa cabeça, Deus conhece. Então ele não precisa predestinar ninguém. Ele apenas é onisciente. Quem sabe todas as coisas não é Deus, o Pai, né? João 6,37 diz assim, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma será lançado fora. Esse texto aqui, esse versículo, os predestinadores que creem na predestinação, eles dizem assim, que aquele que o Pai escolheu para ser salvo, o Pai predestinou para ser salvo, o Pai já envia ele para Jesus. E Jesus diz assim, tudo que o Pai me dá virá a mim. Aí já é a pessoa que crê na predestinação diz que isso aí é predestinação, mas não é.
Tudo que o Pai me dá virá a mim, é todo aquele que o Pai vê que tem condição de ser salvo e que vai ser salvo, porque o Pai conhece. Então ele envia para Jesus. E o que vai até Jesus não será lançado fora. O Senhor Jesus vai cuidar dessa pessoa, né? Então nós temos aí esse grande privilégio. Nós não somos predestinados incondicionalmente. O que predestina nosso destino é nossos atos, nossas escolhas. Então, Romanos capítulo 9, verso 13, diz assim, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Antes dos meninos nascer, antes de Jacó e Esaú nascer, Deus já sabia como que eles iam desenvolver o caráter. Todos os dois tinham liberdade de escolha. Todos os dois podiam formar o caráter, porque Deus não dá caráter para ninguém. Deus não dá caráter, não. Ele dá os meios, nós que formamos o caráter. Então, Deus, o mesmo meios que Deus deu para Esaú formar o caráter dele, Deus também deu para Jacó. Tudo estava lá disponível aos dois. Só que Esaú não quis formar um caráter segundo a vontade de Deus. Formou um caráter mundano. Então Esaú perdeu a salvação. Não foi Deus que predestinou ele, não. Foi ele que escolheu assim. E Deus sabia que ele ia escolher assim, porque ele é onisciente. São escolhas de cada um. Mesmo Deus sabendo que a pessoa não quer nada com ele, ele também, o que ele faz? Ele cria a pessoa, ele deixa a pessoa nascer. Porque ele não pode proibir as pessoas de escolher o caminho que elas querem. E também ele não vai deixar de criar as pessoas. Deus tenta reconciliar para mostrar que a culpa não é dele, mas da pessoa. Nós vemos exemplo assim, se Deus sabia que Lúcifer ia apostatar lá no céu, por que Deus teve paciência e ainda tentou reconciliação? Para mostrar para o universo que não é Deus que predestinou ele. Também quando Caim pegou falar mal, não querer seguir o Senhor da forma que o Senhor quis, e começou a ficar nervoso, Deus foi até ele e falou, então disse o Senhor, por que andas triste? Por que descaiu o seu semblante? Se proceder bem, não é certo que serás aceito, e se proceder mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus falando com Caim, para ver se Caim tocava. Mas não é isso que o plano de Deus era mostrar para o universo que a culpa não era dele, era de Caim, que se dependesse de Deus, Deus ia salvar Caim. Por quê? Porque Caim não quis aceitar a repreensão de Deus. Então não é predestinação, é desobediência mesmo.